Sempre alerta, chefe Cris aqui, e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o nosso compromisso com a formação. O objetivo dessa UD é identificar o papel que nós, formadores, representamos para o treinamento dos adultos voluntários do movimento escoteiro. Identificar quais as características necessárias para um perfil de um formador e identificar a postura que deve ser mantida pelo formador. Nós vamos falar um pouco sobre o perfil do formador, o formador como estimulador, facilitador, provedor de soluções, gestor de recursos e referencial, e os reflexos da ação de um formador. Existe um velho ditado que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Um formador, dentro do movimento escoteiro na formação de adulto, é aquela pessoa que possui algumas características educacionais aptas a formar outros adultos. É de grande responsabilidade no movimento escoteiro de ser um formador. Ele tem que levar em si, acreditar e viver os propósitos do movimento. Então ele tem que ter um perfil de um educador acima de tudo. E ele tem que viver na própria vida aquelas virtudes e as qualidades de um bom chefe escoteiro. Bom, o formador, ele pode ser um estimulador das pessoas. Todos nós sabemos como é diferente quando a gente aprende com vontade e com alegria. O formador, ele estimula a nossa capacidade de aprendizagem, ele estimula em nós a nossa inteligência. Como nós vimos no vídeo sobre as múltiplas formas de aprender, o formador deve estimular no formado a sua inteligência dominante, saber agir com essa inteligência de forma a alcançar cada vez mais números de pessoas. O formador também é um facilitador, é aquele que vai facilitar com que o conhecimento chegue até o formando. Ele vai usar dos meios que ele tem disponível e da sua criatividade para que isso seja possível. O formador também é um provedor de soluções. Ele deve estar sempre pronto para agir em momentos em que tudo dá errado, que ele possa usar da sua criatividade naqueles momentos de formação. Como nós dissemos, ter o plano de contingência, saber contornar os problemas que podem surgir na formação. O formador é também um gestor de recursos, porque nós sabemos que todos os nossos cursos têm um custo e um formador ele deve saber um pouco de administração para poder administrar esses recursos que ele tem em mão e usar de forma mais proveitosa possível. E também ele é um referencial. Como eu disse, as palavras convencem e os exemplos arrastam. O formador ele forma mais pelo exemplo que ele dá, pela vivência que ele tem dentro do movimento escoteiro. Então ele é um exemplo, ele é um espelho para os outros chefes. Então é muito importante que nós formadores carreguemos em nós aquela alegria sempre pregada por nosso formador maior, que é Baden-Powell. Ele diz que uma pessoa, o escoteiro deve sorrir nas dificuldades. Então, dentro da formação, que nós sabemos que não é fácil, o processo de formação, administração de cursos, nós devemos estar sempre contentes e sempre mostrar o nosso amor ao movimento escoteiro. Isso vai servir de exemplo para as outras pessoas. Então, a ação desse formador atinge diretamente na vida do adulto que nós queremos formar e na vida dos diversos grupos, das diversas regiões escoteiras. Então nós temos que ter muita coerência, muita responsabilidade naquilo que nós passamos, porque da nossa formação depende os adultos que vão atuar nas unidades escoteiras, que vão atuar diretamente com os jovens. Então o formador deve ser bem preparado, estar disponível a dar o melhor de si para fazer com que as pessoas possam amar e viver cada vez mais os
objetivos do nosso movimento escoteiro. Sempre alerta!